TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, com uma vitória magrinha sobre o Joinville, o Internacional colou no G4 do Campeonato Brasileiro. Nesse fim de semana, o Grêmio não conseguiu passar do Vasco, ficou no 0-0, mais distante do líder, mais distante do vice Atlético Mineiro. É agora, no Papo de Boleiro. Depois de um período de descanso, nem parece que isso faz parte do vocabulário de futsal, né? Pelo menos não para a LAF. Mas depois de um período de descanso, a LAF vai voltar à quadra de Umburgo pela Série Ouro de futsal. Jogo marcado para amanhã, Márcio. Clássico dos Vales aí contra a Soeva. A LAF que tem no seu grupo um outro time do Vale aqui na liderança, que é a STF, soma 5 pontos aí em 3 jogos e assume a ponta. Na última sexta-feira bateu o Bento, lá em Bento Gonçalves, por 5-4 e assumiu a ponta aí. Então, clássico dos Vales mais que importante, tanto para a Soeva quanto para a LAF. Amanhã, 20 horas, Complexo Esportivo da Univates, para o time lajadense se encontrar e seguir com chances, né, de classificação até, porque já no final de semana já começa o retorno dessa fase, então é interessante que a LAF consiga engatilhar algumas vitórias até para não depender das últimas rodadas, porque a gente sabe, bastante complicado encarar a Soeva lá. Vai ter a STF também em Teutônia, né? Então só tem um jogo em casa que é contra o Bento, então tem que ganhar, fazer o dever de casa para continuar com chance, senão a LAF vai sair precocemente da Série Ouro. Vem de 2 empates, né? Vem de 2 empates, com o Bento na estreia e com a STF em Lajeado. E vai pegar a Soeva mordida porque está fora da Liga Nacional. Caiu assim como a LAF do Interiorlândia. Assim como a LAF não tem mais o que fazer esse ano. A Soeva então vai vir com apostar todas as suas fichas aí. E a Soeva é uma das favoritas assim ao lado da própria CBF e da LAF a conquistar esse título gaúcho. Em tratando-se de equipe aqui da região, só para deixar você ciente, o Lajadense agora fica no aguardo. Campeão, bota as barbas de molho, fica no aguardo do final da Copa Valmir Louruz. Definição entre Internacional e São José. Na verdade teve a definição das 3 finais, né? A gente fala do São José e Inter, porque era a Copa, vamos dizer assim, o estágio da Copa em que o Lajadense estava. Mas tem também a outra final envolvendo a União Frederiquense, envolvendo o Cruzeiro também, de Porto Alegre. São as outras regiões, exato. Que nem ano passado nós tínhamos a Copa Sul Fronteira, né? Agora a gente tem a Copa Serrana, hoje outras definições ali, nomenclaturas dadas pela Federação Gaúcha. Então tem muita gente jogando ainda, são 3 finais. Nessa chave onde o Lajadense acabou caindo, o São José ganhou do Inter o primeiro jogo por 2-0 lá no Passo da Areia, e a partida de volta é no outro final de semana, daí sim no Beira-Rio, para definir o campeão. Então, ao lado do Lajadense, mais 3 equipes se juntarão e formarão a Supercopa em 2 semifinais e aí depois a final em 2 jogos. Que beleza, hein? Isso aí, a torcida fica sempre, lógico, pelo Alveazul aqui de Lajeado, que é o time dos Vales, né? Ou do Vale, nessas competições estaduais. Bom, falar em competição e falar em jogo que aconteceu aqui no estado de Bote, sábado, contra o moribundo Joinville, penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. O Internacional venceu por 1-0. Magrinho, né? Jogo complicado. O Joinville criou várias chances aí. O Alisson salvou algumas oportunidades de ataque do time de Santa Catarina. Não foi tão moribundo assim, não. O Joinville partiu o ataque, precisava da vitória, até porque vive um momento desesperador aí contra o rebaixamento. Mas o certo é que o Inter fez valer a sua qualidade. O retorno do D'Alessandro, né, no segundo tempo, voltou entrando aí. Primeiro jogo do seu retorno no Beira-Rio, né? Ele voltou na última partida lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Deu assistência após cobrar um escanteio, tabelou com o William e cruzou na cabeça do Vitinho para fazer o único gol da partida e o gol que deu a vitória. E coloca o Inter muito vivo aí na luta pelo G4. O Inter só perde nos critérios, tanto para o Santos quanto para o São Paulo, nessa briga aí para entrar entre os 4 melhores. Isso aí, Internacional então fica com a 6ª colocação. 6ª colocação, 50 pontos, mesmo número do Santos, que também tem 50, e do São Paulo. O retorno de D'Alessandro ao time fez grande diferença? Né? Na verdade, pelo retorno, pela qualidade que ele agrega, né, no setor de meio campo. É um jogador que de repente tem uma certa idade, não tem um condicionamento físico mais delicado e tudo mais, mas quando ele está em campo, parece que ele centralizando as jogadas, o Inter
parece que funciona melhor, assim. Tem um motorzinho no meio campo, parece que anda mais redondinho, né? O Alex não vem de boas apresentações, o Anderson também não, então com o acréscimo do Alessandro, realmente faz uma diferença aí, tanto por causa dos meninos que estão no ataque ali, tanto o Valdívio quanto o Vitinho, né, para ter essa responsabilidade. Então o retorno do Alessandro é muito importante, e outro que também volta, que pode agregar bastante nesse setor ofensivo do Inter é o Sacha, que retornou no final de semana após passar por uma cirurgia no tornozelo. O jogador voltou ao ataque aí, entrou no segundo tempo, e é uma das apostas agora do Argel para essa reta final de temporada para o Inter tentar esse G4. É isso aí, o Inter está rodeado de times que tanto quanto o Internacional são estáveis, né? São Paulo, Santos, exatamente. Palmeiras, a gente viu que, né, ficou. Não, quem voltou a crescer foi o Sport, né? O Sport está a 1 ponto desse trio aí de 50 pontos. Com Paulo Roberto Falcão, isso aí. O Inter, falando em negócio de moribundos, de Walking Dead, o Inter volta a campo contra o Goiás no final de semana, outra equipe que luta contra o rebaixamento. E que também é bastante chato. Joguinho lá em Goiás? Eita. Goiás que vem de derrota pro Cruzeiro. É isso aí, jogo que é bastante xarope, ainda mais quando é lá no campo do Verdão. E o Inter fácil e difícil, né, contra o Goiás. É uma dificuldade, assim, parece que é. O Goiás que tem o goleiro Renan. Isso aí. Bom, o Renan, que aliás, no gol que sofreu, defendia, depois não defendia, foi desgolzinho sofrido desse do Goiás. Vem cá, nós estamos de par hoje? Estamos, combinando. Irmão, tá. Em homenagem ao Goiás. Tá certo. Bom, o outro jogo que aconteceu da dupla Grenal também contra o Moribundo, também The Walking Dead, 0-0, o Grêmio não conseguiu sair do 0-0 com o Vasco. Mas ao contrário do Inter aí, que também o Inter teve algumas, se viu maus lençóis aí, se não fosse o Alisson contra o Joinville. Marcelo Groi também foi o grande nome do Grêmio, lá jogando no Maracanã. O Vasco se impôs, partiu o ataque, o Nenê fez grande partida, o Leandrão mais apagado, mas o certo é que o Vasco criou mais chances de marcar o gol da vitória do que tomar. O Grêmio só se achou no segundo tempo, depois algumas modificações do técnico Roger, entrada do Fernandinho, entrada do Pedro Rocha, com a saída do Pedro Rocha, entrada do Fernandinho, né, o Grêmio mudou a química ali no ataque e conseguiu chegar. O Juliano perdeu chance, o Douglas também perdeu chance. O certo é que o Grêmio demorou muito a se achar na partida e foi dominado pro Vasco. O Vasco no primeiro tempo deixou de ganhar o jogo. Na segunda etapa teve o equilíbrio e tudo mais, e o Grêmio na etapa final se impôs, questão até do preparo físico, mas não conseguiu levar essa vitória aí. Já viu o Corinthians abrir muitos pontos, 14 pontos na liderança, né? O Atlético também ganhou na rodada, então o Grêmio vai ter que lutar mesmo para se sustentar nessa terceira colocação, que coloca ele direto na vaga na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Eu, quando via os resultados ontem, ainda no domingo, os resultados deste fim de semana, não só os da dupla Grenal, como os outros, me preocupou essa questão também da instabilidade do Grêmio, a derrota contra o Chapecoense, agora esse empate contra o Vasco. Daqui a pouco o quarto colocado começa a incomodar, seja Santos, São Paulo ou o próprio Internacional, né? O Grêmio tem um confronto complicado no final de semana, recebe o Flamengo na Arena em Porto Alegre. O Flamengo que muita gente já está descartando o Flamengo nessa briga pela Libertadores, mas o certo, o Flamengo tem 47 pontos, então em caso de vitória volta a encostar nesse grupo dos 50, e se ganhar, e essa dupla aí, esse trio que vamos dizer assim, Inter, Santos e São Paulo, algum deles vencer, a diferença do Grêmio cai para 3 pontos nessa luta pelo G3. Então, realmente, o Grêmio precisa retomar o caminho aí, achar, porque foram 2 jogos contra adversários teoricamente inferiores ao Grêmio nessa luta no Brasileirão, tanto a Chapecoense quanto o Vasco, clubes que lutam contra o rebaixamento, o Vasco lanterna da competição. Então o Grêmio precisa se reencontrar, e nada melhor que vencer um clássico contra o Flamengo na Arena, para daí sim engatilhar de vez aí mais uma vitória e contar com a sorte, o tropeço dos adversários que vão vir, né? Com certeza. Bom, nós podemos ver a classificação para ver isso, ilustrar os resultados, na verdade, para ilustrar. Posso ver aqui a classificação no meu super celular moderníssimo? Né? Claro. Os resultados a gente não tem a mão. Não, aqui ontem de noite nós fechamos o jornal tão cedo, Marçosa, que nós não pegamos o resultado de Atlético Mineiro e Ponte Preta. Para quem não sabe, foi 2-0 para o Atlético Mineiro. Mas que beleza, hein? O Atlético Mineiro garantindo, reafirmando o seu segundo lugar aí, querendo pegar o Corinthians. Não é fácil, porque o time
Timão venceu também. É bastante árdua a tarefa aí do Atlético Mineiro, que agora se vê isolado nessa luta para roubar esse título aí, mais que encaminhado do Timão. E o Timão ganhou do Flamengo no final de semana agora. Clássico aí das maiores torcidas do país. Vitória de 1-0, gol do Wagner Love. Wagner Love que nessa reta final de campeonato aí se afirma cada vez mais como artilheiro. Pois é, metendo gol. Wagner Love já tem quase 200 anos também, não tem? Não, 185. Não tem tanto, mas não é mais guri, né? Já não tá mais. Não é mais guri. Não ferve mais na primeira, né? Que nem os outros, né? Gente, tá difícil aqui o negócio. A internet aqui tá... Mas sabe que o bom desse negócio, dessa vitória do Inter, que realmente a gente acompanhou o jogo ali, até vendo para o Joinville e tudo mais, a gente tinha aquele receio, né? O Inter veio de empate com o Figueirense em casa, veio de alguns resultados não tão bons assim jogando no Beira-Rio, e tinha aquele temor, né? O Joinville vai vir aqui e vai aprontar. Mas o certo é que o Inter conseguiu estabelecer uma dinâmica de jogo ali que o Inter realmente podia ter feito mais. Né, o Alisson teve algumas intervenções importantes, principalmente na segunda etapa, mas realmente o Inter soube ganhar, assim, vamos dizer, jogando em casa, coisa que não vem acontecendo, né? E o Grêmio, por outro lado, deixou de ser aquele Grêmio vistoso fora de casa, né? A gente sentiu muita falta daquele ímpeto, daquele volume de jogo que muitas vezes o Grêmio, nos grandes jogos da temporada, a vitória contra o Atlético Mineiro, no pleno Mineirão, o empate com o Corinthians, que até hoje é questionado lá dentro do Itaquera. Então, realmente, o Grêmio vinha de atuações emblemáticas fora de casa. E contra o Vasco, a gente esperava que pudesse ser uns 3 pontos, até certos pontos tranquilos, né? Claro, a gente sabe do desespero e das atuações desse último Vasco que vem se apresentando, né? Não deu pra realmente. O Grêmio parece que tá faltando perna e tá faltando pilha, né? O Grêmio tá acabando a bateria. Agora sim, vamos lá então a classificação. O Corinthians segue mais líder que nunca com 70 pontos. O Atlético segue em segundo com 62. São 8 pontos de diferença, faltando 7 rodadas. 6 rodadas? 6 rodadas. O Grêmio vem em terceiro com 56 pontos, aí vem a turma dos 50. O Santos aparece em quarto pelos critérios, tem 50, o seguido do São Paulo e o seguido do Inter. O Sport é o sétimo com 49, o Palmeiras com 48 é o oitavo. O Palmeiras perdeu em casa essa rodada aí pro Sport, mesmo Sport, duelo de 6 pontos, aí o Sport acabou ultrapassando o Palmeiras. A Ponte Preta também em nono com 47 e o Flamengo com 44. Desculpa, falei errado, o Flamengo tem apenas 44, achei que ele tinha 47, então mais uma... Para seguir vivo, se o Flamengo quer alguma coisa, precisa ganhar do Grêmio lá na arena no final de semana. O Cruzeiro, então, já na outra página, o 11º com 44. O Cruzeiro deu uma reagida nessa reta final, né? Respirou. O Atlético Paranaense tem 42 na 12ª, seguido do Fluminense com 40, da Chapecoense com 39, aí vem o pessoal do desespero. O Figueirense tem 35 na 15ª colocação, seguido do Avaí com 34, do Coritiba aí já na zona de rebaixamento com 33, o Goiás tem 31, o Joinville tem 30 e o Vasco também tem 30. Então, mas o Vasco está conseguindo, né, cara, com esses empates contra o São Paulo, contra o Grêmio, o Vasco hoje está apenas 4 pontos aí da zona de degola. E que pavor para o torcedor colorado. Goiás na zona de rebaixamento enfrentando o Inter. Isso é para matar, né? Isso aí liquida qualquer um, né? Conhecendo a tradição colorada. Tá louco. Vamos passar os resultados do final de semana, então, já que a gente tem tudo aqui, vamos falar tudo, né? A vitória do Atlético Paranaense no sábado por 1-0 sobre o Fluminense lá no Maracanã. O Inter, então, venceu o Joinville por 1-0. Ainda no sábado, o Figueirense ficou no empate com o Santos, travou o time paulista aí. E o Sport fez 2-0 no Palmeiras, lá em São Paulo. No domingo, então, a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Flamengo. O empate do Grêmio 0-0 com o Vasco. O São Paulo venceu o Curitiba fora de casa por 2-1. Chapecoense e Avaí ficaram no 0-0, o resultado não foi bom pra ninguém. O Goiás perdeu em casa pro Cruzeiro por 1-0 e o Atlético Mineiro fez 2-1 na Ponte, não 2-0, como eu tinha dito. Muito bem, e assim foram os resultados da semana. Amanhã nós voltamos do final de semana, aliás, amanhã nós voltamos para falar sobre esse clássico dos vales, né? Exatamente, jogo de noite, hein? Aí contra a Soeva pela Série Ouro de futsal. E também a gente pode falar, de repente, do GP. Isso aí. Moto velocidade, MotoGP 1000, né? Campeonato Brasileiro realizado no final de semana lá em Santa Cruz, etapa do Brasileiro. Foi bom demais. E pena que não deu para o nosso atleta daqui, mas isso a gente fala amanhã. Até amanhã, depois da Redação Informativa. Um abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.